Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Henrique de Geografia e essa é mais uma aulinha sobre fluxos migratórios. Vamos falar hoje aí um pouquinho sobre os movimentos migratórios. Então vamos lá. Pessoal, desde o surgimento do Homo sapiens, né, que o ser humano busca aí novos lugares para sobreviver, tá? O ser humano vai se deslocar por outros lugares. Por que esses deslocamentos vão acontecer aí, gente? Principalmente para sobrevivência, para a busca de melhores condições de vida e também por causa da atração do novo, do desconhecido. Então a gente pode dar uma olhada aí, ó, que desde lá dos primeiros Homo sapiens, dos primeiros homens que vão surgir ali no continente africano, nós vamos ter esses deslocamentos populacionais, que são as migrações, beleza? E aí nós vamos perceber o quê? Com o desenvolvimento, né, da sociedade, o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento das ciências, esses deslocamentos populacionais eles vão acelerar, certo? Então nós podemos perceber que quanto mais o homem desenvolve a tecnologia, a ciência, desenvolve a sociedade, ele vai ter mais possibilidades aí, mais sucesso nos seus deslocamentos, vai ter mais facilidade para os seus deslocamentos. Tudo bem? Galerinha, outro ponto importante que a gente tem que analisar é a questão da globalização relacionada aos fluxos migratórios. Então, qual que é a ideia aí, pessoal? Nós vamos falar mais um pouquinho aí, mais para frente, sobre globalização em outra aula. Mas lembra que a globalização ela é uma consequência aí de desenvolvimento humano. A produção do espaço geográfico é consequência da ação humana, do seu desenvolvimento. O espaço ele é construído pelo ser humano, ele é construído pelo homem ao longo do tempo. Até que nós chegamos no momento que vamos desenvolver a tecnologia, a ciência, a informação, ou seja, a revolução técnico-científica e informacional, que vai nos levar à globalização. A globalização está relacionada com o desenvolvimento então, das tecnologias, né? E essas tecnologias vão facilitar os deslocamentos. E essa globalização então leva a um ápice migratório, pessoal. Então a globalização como um fator aí facilitador ou um acelerador das migrações. É importante a gente lembrar disso. E vamos tentar responder nessa aula questões como: quais são os principais motivos que levam as pessoas a migrar nos dias atuais? Quais conflitos e desafios o intenso fluxo migratório pode gerar nos países de destino dessas pessoas? Então, a gente tem que tentar responder essas questões ao final da aula, com a nossa compreensão sobre fluxos migratórios. Outra coisa, pessoal, a globalização ela vai gerar novos tipos de conflitos e novos desafios. Então, os conflitos modernos, os conflitos pós-Guerra Fria que vão surgir, né, os separatismos e tudo mais, vão intensificar as necessidades de deslocamento. Olha que interessante essa imagem aí, né, dos principais fluxos migratórios nesse mapa. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Bom, conceito aí, ó, de migração. Então, migrações, pessoal, dá uma olhada aí. Todos os movimentos populacionais que ocorrem no espaço geográfico. Beleza? Então, ó, migração, conceito específico de migração. É todo movimento, tanto de chegada quanto de saída desses grupos populacionais. Tá? Então, no geral, eu vou falar de migrações, eu estou no aspecto geral, estou falando sobre esses movimentos. Beleza? E aí a gente pode desenvolver aí dois conceitos básicos, fundamentais. Diferença entre imigração, que é chegada, está relacionada à chegada, né, à entrada da pessoa, a pessoa que chega no lugar, é o imigrante. E a emigração, a pessoa que sai, é o emigrante. Então, conceitinho básico, tudo bem? Vamos lá. Olha lá os tipos de migrações, pessoal. Nós temos migrações internas dentro do próprio país, tá
tá certo? Então, quando há o deslocamento aí populacional dentro do país, migrações externas de um país para o outro, migrações intrarregionais, ou seja, dentro de uma mesma região, interregionais de uma região para outra, também entre campo e cidade, no caso aí o êxodo rural, e também cidade-cidade intrametropolitana, certo? Esse deslocamento de uma cidade para outra dentro da mesma região metropolitana. É importante, pessoal, entender esses diferentes conceitos, essas nomenclaturas, para a gente especificar. Nós vamos destacar alguns desses movimentos depois aí. Então esse assunto está relacionado principalmente à migração do êxodo rural, a migração campo-cidade, está relacionado aqui à questão da industrialização dos países, a migração cidade-cidade dentro das metrópoles está relacionada ao desenvolvimento urbano, à urbanização. Então é importante ter esses conceitos bem fixos aí para relacionar com esses outros assuntos. Tudo bem? Dando continuidade aí, dá uma olhada aí, pessoal. Nós também podemos classificar as migrações quanto à duração. Permanentes, ou seja, o cidadão não pretende a princípio, né, a priori, voltar. Então o cara já sabe que ele não vai voltar. Temporárias, quando existe planos de regressar após um certo período, pessoal. Tudo bem? Então o que acontece? O melhor exemplo, os exemplos mais clássicos de migrações temporárias é a transumância e a pendular. Tudo bem? Vamos entender aí quais são essas migrações aí, transumância e pendular. Dá uma olhada aí, pessoal. Transumância você também pode chamar de migração sazonal, aquela que vai acontecer de acordo com uma determinada época do ano, ou de acordo com uma estação. O exemplo clássico aí, ó, pessoal, é da região nordeste do Brasil, da região aí do Sertão, que é uma sub-região do Nordeste, para a zona da Mata, que é outra sub-região, que é a parte litorânea. Perceba esse deslocamento aí, ó. Por que existe esse deslocamento? O sertão, né, é uma região de dificuldades econômicas, de seca. Então, no inverno, na seca, o cidadão ele vai se deslocar do sertão para o litoral. Para quê? Para buscar outras oportunidades de trabalho, de renda. Então, o corte da cana-de-açúcar é um exemplo clássico. Ou também para trabalhar nas cidades turísticas, na estação turística, beleza? Na alta temporada, na temporada aí que a gente fala dessas cidades litorâneas. A gente sabe que no Nordeste, né, se destaca bastante aí o litoral, o turismo de praia, de balneário aí. Então essa galera se desloca para a região litorânea. Quando acaba essa temporada, ou de cana, ou de temporada de turismo, o cidadão vai regressar, ou a família vai regressar. Tudo bem, pessoal? A gente tinha outra migração sazonal, tivemos na história também, para os trabalhadores da cana para a região sudeste, para cortar a cana aqui no sudeste. A ideia era migrar para cá, na época da colheita da cana, para o sudeste, e depois retornar. O que aconteceu? Muitos acabaram ficando, não conseguiram juntar o dinheiro para retornar, e vão ficando nas cidades, que vai acabar gerando outros problemas urbanos também. Tudo bem? Vamos lá, vamos dar sequência aí, ó. Migração pendular, pessoal. Posso chamar também daquela migração diária. Por que pendular, pessoal? Lembra? Um pêndulo vai e volta no mesmo dia. Muito comum onde, galerinha? Nos grandes centros urbanos. Então, aquela migração cidade-cidade, pode ser periferia-centro também, pode ser entre bairros aí, mas é uma migração diária. Então o cara ele acorda cedo, a pessoa acorda cedo aí para ir trabalhar, tem que pegar a condução, olha lá o esqueminha. Vai trabalhar na outra cidade e depois volta para casa já no fim do dia, aí no início da noite, até já tarde da noite,
Para quê? Só para dormir. Então a gente acaba chamando essas cidades aí ao redor das regiões onde oferecem mais empregos de cidades dormitórios. Tá? É o caso, por exemplo, de Brasília, né, pessoal? De São Paulo, até da região metropolitana de Curitiba. A maior parte das regiões metropolitanas isso vai acontecer. O cara se desloca diariamente. Pode acontecer isso também em cidades médias? Pode não, vai acontecer. Tá? No interior aí, em algumas cidades médias também pode acontecer. O fluxo de estudantes eu também posso considerar aí como minha migração pendular. Mas o exemplo clássico é o do trabalho nas grandes regiões. Então, migração cidade-cidade intrametropolitana. Beleza? Vamos lá, galerinha. Olha lá o exemplo, dá uma olhada nesse mapa aí, ó. Os principais fluxos pendulares com origem na macrometrópole paulista. Por que macrometrópole? Porque envolve várias regiões metropolitanas aí do estado de São Paulo. Beleza? Região metropolitana de São Paulo, região metropolitana de Campinas, da Baixada Santista, do Vale do Paraíba, do Litoral Norte. Então, olha os principais fluxos, galera. Tá? Acontece bastante esses fluxos que a gente chama aí até de interestaduais, né, pessoal? Beleza? Dentro do estado, dentro do mesmo estado. Beleza, pessoal? Vamos lá, dando continuidade aí, ó. Galera, causas. Você tem que se ligar o quê? Nas principais causas das migrações. Então, entender quais são os principais movimentos migratórios e as causas. Olha lá. Da área de repulsão, o que é isso? Expulsão é a área que vai causar repulsa para a área de atração. Então, sempre tem que pensar, o que é uma área de repulsão e o que vai ser uma área de atração? Tá? Então, repulsão, o que leva o cara a querer sair de lá? Tá? Então é isso que você vai ter que se ligar. Então vamos lá, quais são as causas? Nisso a gente consegue entender aí, migrações forçadas. Então, um lugar que tem perseguição política ou religiosa, né, geralmente com governos autoritários, ou até um desastre natural, o cara vai ser forçado a sair de lá. Tudo bem? Coloquei até uma página aí, um para você pesquisar depois, o Instituto Igarapé, que faz aí, né, uns mapas, os registros de migrações forçadas, inclusive dentro do Brasil. Você fala assim, desastre natural é difícil acontecer no Brasil. Não é não, pessoal. Né? O que você tem que lembrar? Deslizamento de terra, galera. Beleza? Os deslizamentos de terra são desastres naturais. E a galera tem que se deslocar. Onde que vai acontecer isso aí, né? Nas regiões aí serranas, tudo bem? Tá? No domínio dos mares de morros. Lembra aí dessa relação aí dos mares de morros. Você tem desastres naturais, né, na época das chuvas aí. Tudo bem? Migrações espontâneas, dá uma olhada aí, galerinha. Questões econômicas, a galera vai em busca de melhores salários, de emprego, né, de qualidade de vida. Beleza, pessoal? Por que eu coloquei aí comum no Brasil após 1970? Nós vamos ver logo aqui na frente os principais movimentos migratórios do Brasil. E você vai perceber que eles estão relacionados à questão econômica. Então, o que pesa bastante aí, pessoal? Nos motivos aí de repulsão ou de atração, né? O que vai fazer? Questões econômicas. Aquela área que tem uma melhor oportunidade de emprego, melhores salários, melhor qualidade de vida, é uma área de atração. E é isso que pesa, né? No sistema que a gente vive, sistema capitalista, todo mundo tem que trabalhar para sobreviver, para viver bem e tal. Quais serão os principais motivos? Tá? Serão os motivos econômicos. Beleza, pessoal? Vamos lá, dando sequência aí, ó. Uma coisa importante. Quando você pensa em migrações forçadas, e às vezes é difícil você diferenciar migração forçada de migração espontânea, porque você tem momentos de crises econômicas, de crises políticas, que às vezes fica difícil você entender se o cara foi espontâneo ele querer sair de lá ou se foi um momento de forçado. Então o que acontece aí, galera? Dá uma olhada aí, ó, para você não confundir, tá? Em termos de migrações forçadas. Os termos. Refugiado, pessoal, é o cara que está fora do seu país, que não pode retornar por motivo de perseguição, que a gente já falou lá. Então, uma migração forçada. O refugiado, ele vai solicitar aí, ó, asilo e vai conseguir aí
o status de asilado. O que é o solicitante de asilo? Ó, pediu proteção internacional e aguarda o status de refugiado, tá? Então, muitas vezes o cara ele tá asilado, esperando proteção internacional, beleza? Para ser entendido como refugiado. Você tem que provar ali mais ou menos, né? E isso é muito difícil, muito burocrático. Como é que você prova que você é refugiado? Tá? Então é um negócio complicado. E outra coisa, pessoal, principalmente o deslocado interno, galera. O deslocado interno, muitas vezes chamado de refugiado interno, tá? São coisas diferentes. Então o refugiado, ele vai sair, ele vai embora para outro país. O deslocado interno, o refugiado interno, ele está dentro do próprio país. Dá uma olhada nesse mapa aí, ó, que é o ranking dos países com maiores deslocados internos ou refugiados internos. Tá? Colômbia, galera, é um país aí que se destaca. Muitas vezes a gente, por causa das questões com a Venezuela ultimamente, né? A gente acha que a Venezuela é o país que mais tem refugiados internos ou deslocados internos por causa da crise venezuelana. Isso pode ser uma pegadinha aí nas provas, tá, pessoal? Não é, é a Colômbia. O que faz? Por que a Colômbia é o país que mais se destaca com os deslocados internos? Por causa da questão das Farc, beleza? As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Tudo bem? Depois a gente fala mais disso aí, beleza? Então vamos lá, galerinha, seguindo aí, ó. Outro tipo de migração comum é a fuga de cérebros ou de capital humano. O que é isso? É o cérebro indo embora, fugiu da pessoa? Não, né, pessoal? É a saída dos profissionais altamente qualificados ou até aqueles estudantes com maiores destaques, beleza? Então isso acontece principalmente aí de país subdesenvolvido para país desenvolvido, né? O país que não prestigia a ciência, por exemplo, que não tem investimentos em ciência e tecnologia, ciência básica, CIT, não tem desenvolvimento, aí, investimento em P&D, pesquisa e desenvolvimento, e o cara está perdendo a oportunidade ali da vida dele, então ele acaba se deslocando para um país que vai oferecer para ele condições para desenvolver pesquisa, ciência e tecnologia. Tudo bem, galera? Então isso aqui é importante lembrar também, beleza? Vamos falar um pouquinho aí de migrações no Brasil, pessoal. Olha lá, ó. A gente já falou aí na aula de formação da população brasileira dos imigrantes. Então vamos lembrar aí rapidinho, né? Os portugueses, os africanos, os italianos, os alemães, né? Enfim, esse tipo de migração a gente fala lá na formação da população brasileira, tá? E aí também a questão das migrações internas no Brasil. Então, destacando o êxodo rural, a transhumância, as migrações pendulares e as migrações interregionais. Nós vamos destacar essas daí, né? Nessa aula nós vamos focar nas migrações internas, né? Do Brasil, nas interregionais. Né? Dessas migrações internas que eu falei, vamos focar nas interregionais. Dá uma olhadinha aí, ó, tá? Então existe uma relação entre as migrações internas e a distribuição da população brasileira no território, principalmente aí após 1950. Vamos entender por que após 1950 logo, beleza? Aguenta aí. Então olha lá, ó. Lembrando que o território brasileiro ele foi ocupado dentro do contexto colonial ali, né? Lembra lá da aulinha de colonização, formação do território brasileiro, pelo litoral, galera. Então é normal que haja aí uma concentração demográfica, ou seja, populacional, próxima a essa faixa litorânea. Dá uma olhada nesse mapa aí, ó. Então, isso é um mapa de densidade demográfica do Brasil em 2010. Olha lá onde que está concentrada a população, naquelas partes mais escuras do mapa. Tudo bem? Lembrando o conceito aí, ó, importante para a gente lembrar o conceito de densidade demográfica, hein, pessoal? Que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, o Brasil, se você olhar o território todo aí, não é considerado um país densamente povoado. Ou seja, não é considerado um país povoado porque sua densidade demográfica é baixa, em torno de 20, 23 habitantes por quilômetro quadrado.
tá? Isso é pouco. Nossa população absoluta é grande, mas a densidade demográfica é baixa, tá certo, pessoal? Comparado, por exemplo, você tem países menores que o Brasil, com uma população bem menor, países europeus, micropaíses, que vão ter uma densidade demográfica na casa das centenas, né, de até milhares. Então você tem micropaíses com mais de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado, beleza? Caso de Mônaco, etc e tal, certo? Os países como Holanda, né, ou na verdade Países Baixos, que é o nome correto, vão ter aí na casa das centenas de habitantes por quilômetros quadrados, tudo bem? Já outra coisa que você tem que perceber é que existe uma distribuição irregular da população. Dá uma olhada aí, ó. Você tem áreas de concentração populacional, né? Sudeste, Nordeste, Sul principalmente, próximo ao litoral, e o Centro-Oeste e o Norte com vazios demográficos que a gente chama aí. Por que que isso vai acontecer, galera? Tanto pelo fator histórico da ocupação, quanto do desenvolvimento das atividades econômicas. Lembra? Área de atração e área de repulsão. Vamos dar uma olhada aí, ó, como é que funciona. Olha aí, ó. As migrações interregionais do Brasil estão relacionadas aos ciclos econômicos do país. Então, é importante você lembrar, lá do século XVI ao século XVIII, onde que estava concentrada a galera? Onde que o pessoal estava morando? Onde que estava sendo ocupado? Que parte do território? Onde tinha economia. A economia naquela época era de cana-de-açúcar, ou seja, na zona da mata nordestina. Depois, o ciclo do ouro no século XVIII. Onde você vai ter deslocamento e ocupação de pessoas? Em Minas Gerais. Ciclo da borracha no século XIX. Onde que o pessoal vai se deslocar? Para a Amazônia. Perceba o seguinte, o Nordeste ele é o começo da ocupação, né? Principalmente aí. E aí, quem que vai se deslocar para as outras regiões? O nordestino. Então, a saída do Nordeste para as outras regiões. Tá? Então, o nordestino que vai em busca do ouro em Minas, o nordestino que vai em busca da borracha, né? Do ciclo da borracha e da seringueira. Então, o Nordeste como zona de repulsão, de saída, de expulsão. Dá uma olhada nessa imagem aí, né? Uma foto do Teatro Amazonas, né? Que fica lá em Manaus, capital do estado do Amazonas, que era o centro econômico ali que atraiu os migrantes de várias partes do Brasil no final do século XIX. Tudo bem? Então perceba o seguinte, olha que interessante, a organização territorial do Brasil, até aí 1930 mais ou menos, ela era uma ocupação pouco interligada. Ou seja, a gente chama aí de ocupação ou de organização em arquipélagos, não tem relação, ligação entre eles. Então assim, onde está a economia tem um povo lá. Então dá uma olhada nesse mapa que interessante, ó, o espaço efetivamente integrado, muitas vezes eles não se comunicam, eles não estão interligados. Esse é um mapa de 1890 aí, tudo bem? Representando essa época. E o que vai acontecer depois? Presta atenção aí, ó. Uma integração do território nacional a partir então de 1930. Por que 1930? Porque aqueles ciclos que a gente estava vendo aí até agora, os ciclos econômicos, eles vão entrar em crise nessa época aí, tá certo? E vai acabar acontecendo o quê? Uma substituição, principalmente da economia agrícola, e o início do desenvolvimento da economia industrial. Né? A industrialização do Brasil ela vai começar a partir da década de 30. Lembra lá do contexto político de Vargas e tudo mais, da crise de 29 que vai afetar a economia mundial, né? E nós vamos ter a crise do café. O café até então, nessa época, era a principal economia. Olha o que vai acontecer com a organização territorial aí do Brasil, dá uma olhada. Em 1940, perceba ali que você já tem uma corrente migratória forte do Nordeste para a região Sudeste por conta do desenvolvimento da indústria, tá? Então, perceba como já vai começar a interligar o espaço, ele vai começar a ficar mais integrado por causa da economia, e junto dele os deslocamentos populacionais, as frentes pioneiras e os eixos de progressão ali para o centro-oeste e para o sul do Brasil. Aí, quando a gente está em 1980, você já tem uma integração maior desse espaço. Tudo bem, pessoal? Desenvolvendo também meios de transporte, rodoviário e tudo mais. Beleza? Vamos lá. Os principais fluxos migratórios você tem que saber, galerinha. Após 1930,
Quais são? Fácil, hein? Presta atenção, se liga aí, ó. Do Nordeste para o Sudeste, por conta dessa industrialização que vai se intensificar em 1950, tá? Então, onde que está se industrializando? São Paulo e Rio de Janeiro. Então, do Nordeste para o Sudeste. Depois, do Nordeste para Brasília, principalmente por conta da construção de Brasília, com o Juscelino Kubitschek, né? O JK, de 56 a 60. Na década de 60, inaugura a cidade de Brasília. A galera que foi lá construir, os famosos candangos, né? Ficaram conhecidos como candangos, são os nordestinos, eles foram lá construir. Mas acabaram ficando por causa do desenvolvimento ao entorno de Brasília. Tá? E hoje tem lá centenas, né? Dezenas, aliás, de cidades dormitórios na região de Brasília. Tudo bem? Do Nordeste para o Norte, grandes obras governamentais, programas ali militares de ocupação, a exploração da madeira, a mineração, certo? O crescimento das cidades de Manaus e de Belém. Então faz parte de um plano aí até de ocupação, de desenvolvimento por parte do regime militar para ocupar o norte. E mais uma vez, do Nordeste para o Norte. E depois, do Sul para o Centro-Oeste e Norte. E aí está relacionado à expansão da fronteira agrícola, galera. Né? A região Sul, que era marcada por pequenas propriedades de terra, propriedades rurais, a galera vai em busca de grandes propriedades nessas regiões aí, após 1970. Tudo bem? Isso aí aparece bastante aí. Beleza? Dá uma olhada aí nos deslocamentos intra-regionais, tá? E nas migrações de retorno da década de 90. Então, o que vai mudar aí? Lembra? Intra-regional agora, deslocamentos dentro da mesma região vão ser características da década de 90. Desenvolvimento de outros lugares dentro da mesma região, de outras cidades, tá? E a migração de retorno. O que é isso? Então, o Nordeste, olha lá, presta atenção, o Nordeste sempre foi uma zona de repulsão, desde lá do começo, desde lá de trás. E agora, a partir da década de 90, você começa a perceber o quê? Os nordestinos retornando para a sua região, para o Nordeste. Tá? Por quê? Um processo chamado desconcentração ou descentralização industrial, pessoal. Tá? Então, começa a ter um inchaço, uma macrocefalia urbana no Sudeste, e isso vai fazer com que ocorra uma fuga de capital. Ao mesmo tempo, a guerra fiscal, os incentivos fiscais que outras cidades, que outras regiões vão oferecer para a instalação de indústrias, vai atrair, né, as pessoas de volta por causa da geração de empregos. Então, olha lá, perceba ali nos dados, ó, que o Nordeste e o Sudeste vão ter saldo migratório negativo. O que é isso? Sai mais gente do que chega nessas regiões. Então, essa é uma realidade já a partir de 1990. Você pode perceber na tabela isso daí, tá? Então, um processo de desconcentração econômica. Sudeste para Nordeste, tá? Do Norte para o Sul, porque o fim da expansão agrícola, então aquela grande parte do pessoal que saiu do Sul e foi para o Norte por causa da expansão da fronteira agrícola, acaba retornando após 1990, principalmente para o Paraná. Tá? E a inversão aí da migração Minas-Rio. Tudo bem? Então perceba ali as regiões, ó, novamente, ó, o saldo migratório, beleza? O Sudeste ainda é a região que mais recebe imigrante, ou seja, que mais recebe gente, tá, de outras regiões, mas também, ó, sai mais do que entra, assim como acontece no Nordeste. Beleza, pessoal? Tudo bem? Pois olha com calma essa tabela aí. Então, olha lá os exemplos de correntes migratórias, as principais aí desse período que a gente comentou aí, as migrações de retorno, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Norte para o Paraná e Minas, Rio, tá? Acontecendo aí o maior retorno aí do Rio de Janeiro para Minas Gerais, tudo bem? Galerinha, outra coisa importante, imigração e emigração no Brasil contemporâneo. Olha lá, pessoal, até 1950 o Brasil ele era uma região de atração, tá? Por quê?
você tava acontecendo um desenvolvimento industrial aqui e, ao mesmo tempo, nos outros lugares, crises, né? Como na Europa, no Japão e na China, dificuldades. Então, o Brasil como atração de imigrantes. De 60 para 80, nós vamos ter uma redução desses imigrantes. Por quê? Reconstrução de Europa e Japão, principalmente, né? Lembra lá, pós-guerra, né, pessoal? Em 1980, entra aí os principais destaques, né? Dos Estados Unidos, do Japão e da Europa como atração, melhores empregos, melhores qualidades de vida, e o Brasil como repulsão, crise econômica agora no Brasil, tá? Década de 80 no Brasil chamada de década perdida, tá? Então um aumento da imigração nacional, tá? Que vai crescer até 2005, ou seja, o Brasil passa a ter mais imigrante aí do que imigrante. Dá uma olhada nesse mapa aí, ó. Tá? O mundo, os brasileiros vivendo no exterior até 2015. Quais são os principais destinos aí, os principais locais? Os Estados Unidos, né? O Paraguai, a gente vai falar o porquê aí dele, né? O Japão, o Reino Unido e Portugal. Por que Paraguai vai ser um destino tão procurado pelos brasileiros? O Paraguai, muito por causa da questão da terra, pessoal, tá? A terra mais barata para a produção rural. Você tem ali os brasiguaios, né? Os brasileiros que moram no Paraguai, produtores de soja, tá certo, pessoal? Tá? Os Estados Unidos vai ser o principal, né? Por causa das questões econômicas, assim como o Japão, o Reino Unido e o Portugal, da proximidade linguística, né? Isso vai ser um fator também importante. Vamos lá? Bom, após 2005, o Brasil vai ter um retorno à condição de imigração. Por quê? Nós temos aí um momento de crescimento econômico. E essa migração vai ser principalmente dos latino-americanos. Então, a migração aqui sul-sul, que a gente fala, né? Do mundo sul, que é o mundo subdesenvolvido, mundo econômico da região sul aí, certo? Então, olha lá, coloquei um exemplo aí do Haiti. Então, o Haiti, você tem esse trajeto dos haitianos em 2014. O Haiti que teve problemas, né? O Haiti é o país mais pobre da América, né, pessoal? E teve problemas aí de conflitos políticos e tal. Inclusive, o Brasil mandou o exército aí junto com a ONU, né? Os capacetes azuis em 2010, tá? Para tentar restabelecer a ordem. Depois teve terremotos, né? O terremoto foi em 2010, né? E aí você tem essa migração aí. É só os haitianos? Não. Você tem também os bolivianos, os peruanos e tudo mais, tá? Outra questão importante aí, galera, dá uma olhada, ó. A Venezuela, né? A crise venezuelana em 2016, aí esse mapa mostrando as principais cidades de origem dos venezuelanos aí. E aí, pessoal, chama atenção para uma questão, a questão da xenofobia no Brasil. O Brasil tem uma porcentagem de imigrante muito baixa, tá? Então não é motivo para ter xenofobia, é um dos mais baixos em termos de porcentagem de imigrantes morando fora do seu local de origem. Se não me engano são 2% apenas, tá? E a gente percebeu aí a questão da migração da Venezuela para o Brasil, né? E começou a despertar um certo rancor, uma certa aversão contra os venezuelanos, que não é justificável, tá, pessoal? Por causa que é diferente de países que receberam milhares de imigrantes, né? Milhões de imigrantes até, no caso da Europa, com as crises migratórias de 2015. Tudo bem? Depois de 2015, aí, né, após esse período, né, nós temos o retorno à condição de emigração, saída novamente, por conta de crise. Tá? Então dá uma olhada aí, foi aumentando progressivamente, né, desde 2011 já, mas se intensifica em 2015 por causa da crise econômica instalada no país. Tá? Tudo bem, pessoal? Depois, então, numa próxima aula, a gente fala sobre migrações internacionais no geral. Beleza? Obrigado, até a próxima.